Vamos conversar bastante. Aliás, nosso assunto tem muito a ver com essa última matéria que a gente assistiu agora no jornal, né? Vamos falar sobre o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. Vamos falar sobre esperança, novos tratamentos e o mais importante, né? A gente quer também falar sobre prevenção, quanto é importante a gente se cuidar. O Falando Nisso também tem outros assuntos. Vamos ver? O Falando Nisso está no ar. Celulares em escolas, proibição já vale. A partir do momento em que os alunos passarem daqui, da porta da escola, tablets, smartphones e relógios inteligentes estarão proibidos. Isso vale para as salas de aula e também para os recreios e intervalos, da educação infantil até o ensino médio. Hoje no programa vamos conversar sobre o Dia Mundial contra o Câncer. E também vamos saber o que está rolando na internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 4 de janeiro, o Falando Nisso começou. E claro que a gente começa com uma mensagem que ajuda você a refletir nesse começo de tarde. Espero que te ajude. De repente, naquele momento de estresse, sabe, na hora da ira, a gente precisa buscar silenciar as palavras. É isso, tentar ficar quieto, né, gente? Muitas vezes a gente fala até o que deveria ser dito, né? Mas não é da maneira correta, exatamente porque a gente está pego pela emoção, pela ira, né, pela raiva, e aí a gente fala de uma maneira muito grosseira, e aí tá ali feita a discórdia, né? Aí só piora. Só piora. Ao invés de melhorar uma situação, pode piorar. Vamos sim. aprender a silenciar, então, as palavras. Eu sei que por dentro a gente pode estar até xingando, sabe? Mas por fora a gente vai estar tranquilo, respirando fundo em silêncio, tá bom? Tem os sorteios para você, direto aqui do nosso @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram, que você pode seguir e também acompanhar, tá bom? São 2 sorteios. Tem esse kit da Polipet bem bacana que você pode participar. Na fotinho tem passo a passo. E também tem um kit da Ortovip, que tem uma escova elétrica bem legal para a sua saúde bucal. E aí, todas as informações para você concorrer, então, a esses 2 sorteios, você encontra exatamente onde você está vendo, no nosso Instagram, @Falando Nisso Band, tá bom? O Luquinhas está mostrando aí os 2 prêmios da Ortovip, também da Polipet, e também tem muito conteúdo pra gente. Todos os nossos entrevistados, a gente tira uma foto e deixa ali disponível para vocês também terem acesso. Então é o seguinte, o sorteio vai ser na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, tá bom? E aí a gente sempre lembra que é o seguinte, foi sorteado, tem que vir aqui em São José, na Band Vale, dentro do Colina Shopping, para retirar o seu prêmio, combinado? Boa sorte para você que participar. Perguntinha da enquete para você conversar com a gente hoje, então, durante o programa, mandando mensagem também ou sua perguntinha, tá bom? A pergunta é o seguinte, você tem o hábito de fazer exames de saúde para prevenir doenças? Importante, né, gente? Você faz isso uma vez por ano, a cada 6 meses. Coloca a hashtag sim e explica pra gente. Se você não faz nenhum, hashtag não, tudo juntinho. Manda a sua resposta, então, a sua participação pelo 12 997 16 7989. Fique à vontade para participar. É isso, como a gente já disse, Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado hoje e destaca, lógico, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento, né, gente? É verdade. Quanto mais cedo você descobre, mais chances, viu? Vamos falar então sobre as novas técnicas e o quanto a medicina já evoluiu para trazer mais esperança para o paciente. A nossa entrevistada de hoje é oncologista, é a doutora Ana Carolina Gouveia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário, né, em que a gente vive com relação à questão do câncer, né? O câncer muitas vezes acaba sendo um desafio muito grande quando a gente fala sobre o Brasil. Por quê, doutora? Na verdade, acho que a cura, o acesso ao tratamento. Não é só no Brasil, né? A gente temos dados, né, da Organização Mundial de Saúde do aumento de casos de câncer esperado para as próximas décadas, né? Agora entre 2030 e 40, acredita-se que vai ser a principal causa de morte no mundo. E esse cenário, ele é ainda mais desafiador nos países em desenvolvimento. Sim.
Então, a gente está tendo um pico, vamos dizer assim, e isso tem relação com hábitos de vida, né, que a gente vem piorando muito, e nos países em desenvolvimento também, agora, o acesso, né, ou a dificuldade no acesso a exames preventivos. Então, a gente tem esse número mais crítico, aí não é só no Brasil, na verdade. Vamos pensar então no Brasil, né? Que eu acho que é a nossa situação aqui do dia a dia, então são as nossas lutas diárias. Quais os tipos de câncer que a pessoa, infelizmente, vai mais enxergar em um profissional, vai mais enxergar na população, que mais são acometidos? Então, quais são os tumores mais frequentes na população? O mais frequente, e a gente desconsidera ele quando a gente está conversando, são aqueles cânceres de pele que a gente chama não melanoma, porque eles não são graves, mas dos tumores com potencial de malignidade maior e risco de morte. O câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de próstata e o câncer cólon, próstata, mama e pulmão. São esses os quatro principais tumores que acometem, né, a população e com um risco de morte, para os quais nós temos rastreamento. Para esses 4 tumores, nós temos rastreamento. No Brasil, especialmente ali nas regiões norte e nordeste, o câncer de colo de útero ainda é muito frequente. Infelizmente, porque é um tumor totalmente prevenível, né? Então, acho que eu colocaria aí na conta esse 5º tumor para a gente ter uma atenção especial. É interessante a gente colocar aqui, né, na nossa conversa, a questão levantada pelo Instituto Nacional do Câncer, que alerta que uma fatia importante das pessoas que ainda vão ter câncer, as pessoas serão acometidas antes dos 50 anos, né? E o porquê que isso está acontecendo, doutora? A gente volta naquela tecla com relação a hábitos de vida e tudo mais? Sim. É muito comum, né, que as pessoas associem câncer em pessoas mais jovens à hereditariedade. E sim, a hereditariedade é um ponto importante. A gente pode conversar sobre isso quando a gente está falando em pacientes abaixo dos 50. Mas a nossa genética é a mesma há séculos, né? Séculos não, milhares de anos. E o que mudou que passou a ser tão frequente câncer abaixo dos 50 anos? Os nossos hábitos de vida, né? Nós estamos obesos, né? Na população americana, mais de 60% da população é obesa. No Brasil, a gente já tem números próximos de 30%. Se a gente incluir sobrepeso, a gente chega próximo disso. O consumo de alimentos industrializados e processados, o baixo consumo de frutas, verduras e legumes e ganhos integrais, a falta da prática de atividade física, tudo isso mudou muito nas últimas décadas. Antes a gente se movimentava naturalmente. Não tinha um monte de academia, mas a gente ia a pé para o trabalho, as crianças iam a pé para a escola, voltavam a pé, as crianças brincavam na rua. Então, tudo isso teve muito impacto, né? E a alimentação industrializada tem um impacto grande nisso também. Tá certo, doutora. Fazer um convite para você que está assistindo a gente, está batalhando contra o câncer, vencer essa batalha, mande uma mensagem, uma foto sua. A gente quer compartilhar mensagens de esperança hoje no programa. Se quiser fazer pergunta para a doutora, pode colocar também hashtag falando nisso, junto da perguntinha, que você vai concorrer a um par de convites para o Cinemark, tá bom? Fique à vontade para participar. Olha, o movimento na rodovia Presidente Dutra hoje de manhã foi complicado, viu? Por conta de um caminhão que pegou fogo no trecho de Jacareí. Isso, Via Dutra, gente, no sentido São Paulo, o congestionamento chegou a 16 quilômetros. Isso na parte da manhã. Carol Correia continua no local, nas proximidades, para atualizar para a gente qual que é a situação agora. Tem bastante movimento aí, Carol. Boa tarde. Oi, Agda. Boa tarde para você, para o Lucas e para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. O movimento está bem tranquilo por aqui, né? É um movimento normal do dia a dia, mas como vocês podem ver aqui no cantinho, a carcaça do caminhão que pegou fogo está aqui já no canto. Ela foi retirada depois que teve esse incêndio, né? Depois que eles fizeram o rescaldo ali por volta das 10h20 da manhã. Então eles conseguiram então retirar a carcaça do caminhão. Hoje, esse acidente aconteceu por volta das 7h40 da manhã, aqui no quilômetro 165, sentido São Paulo, bem próximo à praça de pedágio de Jacareí. O caminhão transportava 24 toneladas, que é um produto altamente inflamável, e aí acabou então pegando fogo aqui nesse trecho. O motorista conseguiu sair do caminhão, então ninguém ficou ferido, mas aí para fazer o trabalho do Corpo de Bombeiros precisou interditar ambos os sentidos da Dutra, né, para ninguém correr nenhum tipo de risco. A Dutra ficou interditada por volta de 1h30 mais ou menos, conseguiu
depois parcialmente liberada. Mais uma vez teve uma interdição para fazer o trabalho de rescaldo, mas agora foi liberada totalmente. Vocês conseguem ver que o trânsito está fluindo tranquilo em ambos os sentidos. No sentido São Paulo chegou a 16 quilômetros e aqui no 4 quilômetros. Aquele transtorno, né, de dia a dia, às vezes a gente quer chegar logo para o trabalho, acaba pegando um transtorno, e a gente sabe que a rodovia Presidente Dutra é muito importante aqui na nossa região. Obrigado, Carol. Muito obrigado pelas informações, minha querida. E também por aguentar esse barulho de caminhão que a gente sabe, que a gente já fez isso aí. É difícil manter a concentração com esse barulho, o pessoal buzinando. Te agradeço essas informações, tá bom? Rapidinho por intervalo, a gente já vai e volta, dando dicas para você sobre cuidado com a saúde bucal e o câncer na boca também com o Dr. Otávio Fonseca. Fica aí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5h30 de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e música. De volta com Falando Nisso, 1h12, mostrando nesse momento a Basílica de Aparecida, céu bastante nublado, a gente vê, né, bastante nebulosidade, mas faz calor, 31 graus, essa é a máxima hoje aí para a região de Aparecida. Amanhã a temperatura continua assim. Para você que gosta de sol, acalme-se, tá bom? Que na região de Aparecida o sol vai aparecer ainda, não hoje, mas durante a semana, ao longo então da nossa programação a gente fala mais sobre a previsão do tempo. Agora pode voltar para cá, porque a gente tem um convidado muito especial que a gente adora receber aqui, Dr. Otávio Fonseca, Dr. Sorriso da Ortovip, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Águeda, boa tarde, Lucas, boa tarde para você que está nos assistindo, e é sempre bom falar sobre saúde, e saúde bucal, que é o meu assunto, né? Com certeza, doutor. Olha, a gente está falando sobre o câncer, e realmente uma doença que também acontece na boca. Então, doutor, é possível a gente fazer algum tipo de prevenção para esses casos de câncer na boca? Com certeza, Lucas. O câncer de boca está muito relacionado ao hábito, principalmente, tá? Então, os principais cânceres ali é relacionado ao hábito de bebida alcoólica e cigarro. Mas também fazer a limpeza, fazer a prevenção com a visita regular ao cirurgião dentista, evitar, se você observar alguma ferida na boca que dure por mais de 15 dias, é interessante você procurar o profissional, porque não é uma coisa normal, né? Então, essa questão da saúde bucal, ela é importante para a manutenção. E também cuidado com as próteses mal adaptadas, aquelas que ficam machucando, vai machucando, né? Provoca uma ferida, essa feridinha às vezes não incomoda muito, e você vai deixando, isso pode eventualmente se tornar um câncer. Doutor, uma vez eu fiz uma pesquisa falando sobre alimentos muito quentes e fazendo uma correlação com os países do sul, com as cidades do sul do país, que tomavam muito aquela, não sei se é o chimarrão e tudo mais, e com relação ao câncer de boca. Isso pode acarretar, de fato, então, aqui você alimentos muito quentes? Você fica aplicando estímulo, né? Dependendo de algumas circunstâncias, né, que o paciente pode ter alguma predisposição, aí sim entra um pouco da genética, né? A genética, tem que separar um pouquinho a genética da epigenética. A epigenética é tudo que está ao seu redor, né?
o que você come, o ar que você respira, a água que você toma, as suas emoções, enfim. A genética tem mais a ver com o que a gente herda dos nossos pais, né? Então é mais ou menos isso. E você pode, sim, provocando, né, você dá esses estímulos de alimentos muito quentes de forma rotineira, você pode, sim, estimular uma inflamação e, a partir dessa inflamação, se tornar um câncer. Doutor, rapidinho, vamos pensar então em atitudes práticas para o nosso dia a dia, para a gente fazer esse cuidado com a boca, então. Sim, vamos legal. lá. Acho que a gente preparou um VT para isso, Lucas. Vamos lá? Vamos assistir. O autoexame para verificação e prevenção do câncer de boca deve se iniciar com a palpação externa, na região de face e região de pescoço, sempre observando se há um aumento de volume ou alteração desse volume. Depois vamos para a verificação intrabucal, observando a coloração da mucosa, se há aumento de volume ou ainda se há alguma ferida, que, se persistir por mais de 15 dias, deve ser consultado um profissional cirurgião dentista, sempre observando essa condição de mucosa rósea sem alteração de cor. Depois nós vamos verificar o palato ou o céu da boca, a língua, verificando a condição de garganta, também verificando se há alteração de cor ou alguma ferida. E também embaixo da língua nós vamos fazer a movimentação bilateral, observando sempre a base de língua, que é um local muito comum para o câncer de boca. Que legal esse conteúdo, né? Super... É um exemplo mesmo, claro, de como a gente deve fazer essa inspeção, né, doutor? Simples. Parabéns. Porque, o câncer é uma doença que, pelo menos o câncer de boca, né, você verifica nas alterações de cor, de volume, né, quando há uma erosão, uma ferida. Então, se você perceber alguma alteração, procure rapidamente um profissional cirurgião dentista para cuidar da sua saúde. Obrigado, doutor, pela presença aqui e por trazer de maneira tão clara também essas informações. Muito obrigado. Obrigado, é sempre bom estar aqui com vocês. Desejo a todos uma excelente semana. Saúde e paz. A gente até comentou aqui no programa sobre a questão do uso de celulares, né, gente? A lei que proíbe o uso, então, dos aparelhos nas escolas públicas e também particulares em todo o Brasil já está valendo. Pois é, na volta às aulas, realmente os alunos precisam se enquadrar nessa situação. Alegria para os pais. Eu acho que desvia a atenção do aluno. Acho que a prioridade seria o professor mesmo. E muita reclamação dos filhos. Tudo preso de celular hoje em dia, até para passar no ônibus. E ajuda também em algumas situações que você precisa saber, não tem dificuldade, tem vergonha de perguntar para o professor. O projeto que limita o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país foi sancionado pelo presidente Lula. A novidade deve entrar em vigor já no começo deste ano letivo, o que ainda depende de regulamentação da lei. É ela que vai determinar, por exemplo, como será a fiscalização nos estabelecimentos de ensino, onde os alunos devem guardar os aparelhos e qual a punição para as escolas que não cumprirem as regras. O governo promete decidir o assunto nos próximos 15 dias. A partir do momento em que os alunos passarem daqui, da porta da escola, tablets, smartphones e relógios inteligentes estarão proibidos. Isso vale para as salas de aula e também para os recreios e intervalos, da educação infantil até o ensino médio. Os aparelhos poderão ser utilizados em situações de emergência, como material pedagógico ou para facilitar a inclusão e acessibilidade dos estudantes. O objetivo da lei é aumentar a concentração dos alunos, diminuir a ansiedade e estimular o aprendizado e a socialização. A ideia é que ele esteja longe do celular, para que ele viva a aula na plenitude, para que ele escute, para que ele olhe para a formação dele com uma importância maior. Estudos internacionais apontam que, em média, 65% dos estudantes admitiram distração durante as aulas por estarem usando celulares. Em países como Brasil, Argentina e Canadá, o número foi maior, 80%, contra 18% no Japão e 32% na Coreia do Sul. Eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Já deveriam, né, ter colocado Verdade. esse tipo de situação para que a gente pudesse ter realmente hora de estudar, é hora de estudar, ponto final. Né? A gente viveu isso, não tinha celular Então, e não morremos, estava tudo aqui, certo. Era ótimo, não é? Estamos aqui felizes e contentes. É isso mesmo. Bom, o tema de hoje é para trazer um alerta
para você e para a sua saúde. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então você pode participar com a gente. Uma delas é respondendo a pergunta de hoje da nossa enquete. Na tela, por favor. Você tem o hábito de fazer exames de saúde para prevenir doenças? Pode colocar a hashtag sim ou não. E tá aí o nosso WhatsApp para você, tá? 997167989. Lembrando que por esse mesmo número do WhatsApp, você pode mandar sua perguntinha, dúvida, comentário, depoimento também. Quem fizer isso com hashtag falando nisso, tudo juntinho, vai concorrer um par de convites para o Cinemark, tá bom? Pode mandar que no último bloco a gente já volta com a sua participação. Quem está respondendo as perguntas para você em casa, que é a nossa referência aqui hoje no programa, é a médica oncologista, a doutora Ana Carolina Gouveia. E agora tem outra perguntinha para a doutora direto do Açaí Colinas. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com o seu Hélio. Estava comentando com ele que, infelizmente, o número de pessoas com câncer no nosso país está aumentando muito. O senhor tem uma ideia por que isso está acontecendo? Tem a ver com outras vidas, né? Eu acredito muito por aí. Eu tenho uma irmã que está em remissão de uma mieloma múltiplo, depois de 2 transplantes de medula óssea. E os médicos não sabem explicar por que aconteceu isso, que conseguiu isso. Eu digo que o divino ali tem muito a ver. É interessante o senhor comentar isso. Primeiro, eu desejo saúde para sua irmã e segundo, é importante a gente cuidar dessa parte imaterial também, na nossa fé? E aí, doutora? Muito bom. Olha, acho que assim, a questão da espiritualidade, né? Eu acho que é algo que intuitivamente, a maior parte de nós já tinha essa sensação, né? Que de alguma forma a espiritualidade pudesse ter um impacto positivo na nossa saúde. E a ciência vem comprovando isso. Então, a gente tem tido cada vez mais estudos. A gente não consegue explicar exatamente o mecanismo pelo qual isso acontece. Mas, sim, a gente sabe, por exemplo, que pacientes que têm a sua questão espiritual, né? Ele coloca atenção na sua espiritualidade, independente da forma, né? Se é vinculado a uma prática religiosa específica, a outra prática, ou questões, né, da sua espiritualidade pessoal, eles têm melhores resultados, né, para inúmeras doenças, não só o câncer, mas a questão emocional e psicológica também melhora. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Oncologia, inclusive, lançou uma diretriz sobre espiritualidade e câncer, colocando a importância de que o médico oncologista, na consulta, aborde esse tema com o paciente. Nossa, então, como que o paciente lida com a espiritualidade dele, o que são os valores espirituais que para ele fazem sentido, né? Isso é muito importante. Além de sabermos o quanto isso faz bem, isso nos conecta e nos aproxima dos nossos pacientes, né? Entender o que para ele faz sentido do ponto de vista espiritual, como que eu vou abordar isso, como que eu vou cuidar. Então, acho que era algo que boa parte de nós, acho que a gente tem um país que tem uma cultura de espiritualidade muito forte, né? O Brasil tem isso, então a gente já tinha isso meio que intuitivo. Os pacientes brincam que antes eles se sentiam, né? Tinham vergonha até de falar isso para o médico, né? Porque a ciência, eu não posso. E felizmente a ciência vem mostrando que a espiritualidade tem um papel fundamental na nossa saúde. E inclusive nós estamos nas faculdades de medicina novas, é uma cadeira para incentivar que os profissionais de saúde, os médicos e os demais abordem essas questões com os pacientes. Olha, gente, que avanço, né? Que evolução emocionante. E isso realmente ajuda e dá um acalento, né? Para aquele paciente que acabou de receber. A gente se emociona porque a gente vê a ciência provando que, né, ter Deus na vida. Vou colocar Deus aqui, gente, que eu sei que a maioria enxerga dessa forma, mas ter, né, é primordial, como transforma. E a ciência provando isso. Isso é lindo demais. A gente se emocionou, evolução, né, amiga? Talvez a ciência já sabia, mas não talvez com tanto afinco e provando que realmente, olha, realmente a espiritualidade. E que as duas coisas não se excluem, né? Acho que é isso que é o importante. Legal, acho que o receio, muitas vezes, que os médicos, né, tinham ao abordar essa questão é porque, às vezes, alguns pacientes enxergam, eu vou fazer um tratamento espiritual e abandonando um tratamento que a gente tem, né, um conhecimento científico. Então, esse é o cuidado. E as duas coisas, elas têm que caminhar juntas. Então, quando eu abordo isso com o meu paciente, eu trago o meu paciente para perto de mim. Eu deixo claro para ele que eu respeito e apoio ele na espiritualidade, que a gente pode fazer as duas coisas juntos. Vamos fazer o tratamento. A ciência também é obra de Deus, né? Não fosse ele, a gente não teria evoluído e as coisas podem andar juntas e muito bem. Nossa, que legal. Notícia boa, né, gente? Que gostoso. O nosso programa é para também
trazer um pouco de felicidade e também falar sobre os novos tratamentos, as novas medicações, que daqui a pouquinho a doutora vai falar. Mas antes disso, vamos voltar para o nosso dia a dia. A gente sabe, todo mundo tem uma vida muito corrida, Sim. às vezes a gente deixa de almoçar adequadamente, de comer certinho e tal. Doutora, quais comportamentos a gente deve reajustar na nossa vida para reduzir, então, riscos, né, de câncer? Perfeito. Então, a gente sabe que os hábitos de vida têm aí um impacto em quase 40% dos casos de câncer, né? Tem 50% que a gente não sabe. Eu tenho dúvida que daqui a algum tempo a gente vai saber que era mais do que 40%, mas 40% a gente tem certeza. E são coisas simples. No fundo, é voltar um pouco ao que a gente fazia, os nossos pais e avós faziam. Então, algumas coisas bem simples e que a gente tem que fazer. Primeiro, a alimentação. E a alimentação, gente, não se a pessoa, lógico, quiser, né, ser vegana, vegetariana, não há problema algum nisso. Mas eu não preciso adotar uma dieta que seja tão difícil. O nosso padrão alimentar brasileiro, arroz, feijão, carne, verdura, é excelente. Então, o que a gente precisa comer é comida de verdade. Quanto mais preparada, caseira for esse alimento, melhor. Então, o mínimo possível de alimentos industrializados e ultraprocessados, isso a gente já sabe, que aumenta o risco de câncer. Aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. A gente precisa comer 5 porções de vegetais todos os dias. As minhas pacientes, sabe, eu conto para elas que com os meus filhos, na hora do jantar, eu brinco que a gente fecha o caixa. A gente faz a conta, quem não comeu 5 porções durante o dia ainda tem o jantar para bater a meta. Ninguém vai dormir sem bater a meta do dia. Boa ideia. Isso é uma coisa simples. Se a gente comer uma fruta no almoço, na hora do jantar uma porçãozinha de salada, uma verdura cozida, uma fruta de lanche, no jantar mais uma... Pronto, já deu. Não precisa de soro de vitamina, carérrima, essas coisas malucas que está todo mundo fazendo. Eu falo para meus pacientes, esse dinheiro você vai na feira, compra fruta, verdura e legume e prepara uma comida saudável. É isso que você precisa fazer. Então, consumo de vegetais, e diminuir industrializados, reduzir o consumo de carne vermelha para, no máximo, 3 a 5 porções por dia, que isso aumenta o risco de câncer de intestino. O consumo de álcool e cigarro, a gente sabe, é bem claro. E atividade física. E não precisa ser, às vezes a gente fala, eu tenho que correr uma maratona para ter benefício. E aí a gente fala, eu não vou conseguir correr a maratona e não faz nada. O pouquinho que você fizer já é melhor do que nada. Mas se a gente conseguir fazer 150 minutos por semana, eu já consegui um número mágico, eu vou dizer assim, que a gente já começa a ter muitos benefícios. E 150 minutos por semana é uma caminhada de meia hora todo dia ou 50 minutos 3 vezes na semana. De um exercício, uma caminhada, por exemplo, que a gente mora numa cidade privilegiada. Eu falei isso para minha paciente hoje. A gente é uma cidade segura, uma cidade que tem várias áreas verdes e a gente consegue caminhar. Então, são coisas relativamente simples que se a gente colocar 5 porções de vegetais que eu falei para vocês, reduzir industrializado e fazer atividade física, a gente já sai muito na frente. Doutora, aí tem 2 hábitos que a gente, infelizmente, sempre fala deles. O pessoal de casa já está assim, ai, poxa, estão pegando no meu pé. Estamos. Beber álcool e também fumar. A gente sempre comenta sobre esses 2 hábitos que são péssimos para a saúde. Já falamos aqui no programa a ligação deles até com o desenvolvimento de câncer. Queria que a doutora falasse se uma pessoa que não bebe e não fuma, nunca fez isso, mesmo assim, ela pode desenvolver o câncer? Sim. Como eu falei para vocês, né? A gente vai ter aí 10%, 10, 15% hereditário, 40% mais ou menos com hábitos de vida e tem uma parcela dos casos de câncer que a gente ainda não encontra uma causa. O que eu gosto só de falar para os pacientes, não é porque... às vezes a gente fala, eu conheci fulano que não bebia, não fazia isso, não fazia aquilo e teve câncer, então não vou fazer nada. Mas provavelmente esse mesmo indivíduo que teve câncer, mas que não bebia e não fumava, ele tem uma chance de responder melhor ao tratamento, de tolerar melhor uma cirurgia, de tolerar melhor uma quimioterapia, de descobrir um tumor num estádio mais inicial. Então, inclusive ele que teve um diagnóstico de câncer, tem muito mais chances de ficar curado, né? Que é outra coisa que a gente fala. Hoje, o câncer em estadios precoces, mama, por exemplo, tem mais do que 95% de chance de cura. Então, assim, sempre vale a pena fumar 0 e consumir álcool o menos possível, né? A partir desse ano, a OMS colocou na lista de alimentos cancerígenos o álcool. Então, passa a recomendar que não existe dose segura de consumo de bebida alcoólica.
A gente sabe, tem a questão social, mas assim, quanto menos, menor. Dose segura, a gente não tem como dizer Acho que que nem tem. o cigarro antes, a gente achava tão normal fumar, né, nos lugares. Nossa, tinha até nas novelas era e chique. tudo, comercial. Aí a gente parou. TV. Acho que se Deus quiser, vai pegar esse hábito até com relação à bebida alcoólica, amiga. Vamos torcer. Vai diminuir bem, E né? diminuindo. Olha, você pode participar com a gente então, mandando sua pergunta. Coloca a hashtag falando nisso. E aí, no último bloco, a gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o Cinemark. Tá bom? A gente vai parar um pouquinho o assunto para saber como que vai ficar a previsão do tempo agora à tarde com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde Lucas, boa tarde Águida e todos que acompanham o Falando Nisso. Ainda temos informação à zona de convergência do Atlântico Sul, formando nebulosidade inclusive sobre a nossa região. O alerta para chuvas mais intensas continua para boa parte do Vale do Paraíba, mas os volumes de chuva serão menores na tarde de hoje. A previsão é que não tenhamos chuvas ultrapassando os 30 milímetros nas áreas em azul mais escuro do mapa, mas de modo geral, pancadas de chuvas rápidas e isoladas que podem evoluir para temporais em várias cidades ainda aqui da nossa região. As temperaturas máximas da tarde de hoje serão de 24 graus em Campos do Jordão, 27 em Natividade da Serra, 32 em Areias e 30 graus em Caçapava. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuvas em Lorena, 30 graus, já Natividade da Serra tem condição para formação de temporais ainda no dia de hoje, 28 graus e a mesma condição em São José dos Campos, temporais isolados, com curto período de tempo e 29 graus. Falando sobre o litoral norte, em São Sebastião, teremos ondas de até 1 metro de altura na tarde de hoje, rajadas de vento que não passam de 20 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Elas já estão fofocando. É verdade. Elas já estão fofocando. Eu estava atualizando aqui, ela já falou gente. o assunto que ia ser. A Rayane falou assim, vamos falar de Kate Middleton. Kate Middleton, aí eu falei, gente. Kate Middleton. Assim, Kate Middleton. É, Gente, a eu confundi princesa. total. É a princesa. É a princesa. É que a gente fala tanto da Meghan, né? Sim, da Que a gente Meghan. esquece da Kate, que ela tá lá, linda e maravilhosa, como Linda sempre. e maravilhosa. Inclusive, gente, a partir de agora, galera que gosta de ver os looks de Kate Middleton, da princesa, vai ter que tentar procurar ou descobrir, porque a partir de agora, as roupas, quando ela posta uma foto, geralmente notificam, né, de onde é a roupa, o lugar que é a roupa, como, quem é o estilista, É muita mesmo, gente né? gosta de ver ela. Mas vão parar de anunciar as marcas de roupa que ela usa. Sim, Nossa, o por quê? objetivo da realeza, né, o objetivo da família real é justamente divulgar os trabalhos que Kate Middleton faz e não as marcas de roupa ou os figurinos. Ela precisa ser conhecida não só por ser bem vestida, mas também pelas boas ações e por tudo que ela representa ali na família real. Então não teremos mais, não dá para saber mais de onde que são os looks. Olha, gente. na verdade, foi decretado. Foi decretado. Olha que Kate interessante. Middleton pode vestir o que quiser, mas É um movimento que não as vai mulheres ter estão a buscando, marca. né? Sim. Tipo, É. nos tapetes vermelhos, elas estão começando a falar para perguntar primeiro sobre o trabalho, depois sobre a roupa. Isso aí. Olha que interessante. É. E eu vi até mesmo a Melanie Trump, que é a esposa do Donald Trump, ela foi questionada sobre a roupa dela, ela falou assim, Na posse. nossa, acabei de voltar, não sei da onde, fazendo um grande trabalho, E eu você quero me que vocês pergunta falem da do meu Olha. trabalho, E não não da minha só do que roupa. eu tô vestindo ou usando ali de joias, enfim, né? Legal. Vão ser divulgadas as marcas de roupa quando ela estiver num evento real. Ah, tá. No evento oficial da realeza, aí vão colocar. Mas você sabe que no obviamente, celular, né? eu sei isso que eu tenho um celular, não vou fazer propaganda, mas tem um que você circula, por exemplo, a sua foto aqui, você circula, ele mostra de onde que é a roupa. Ele Nossa, rapidinho já já encontra. vi, isso é uma inteligência artificial, super né? legal. É, Então, de encontra, repente, tem o preço, tem lá a loja, o tudo. site, né? Olha, dá pra Se baixar, você dá quiser pra um você look descobrir igual, tudo. Mais fácil não ainda. É mais fácil. Põe da Kate lá, nossa senhora, é da Valentino, Circula é e não sei o vai. quê. E dá pra Vai descobrir. ver, ó. Kate. Então agora a galera vai ver as fotos oficiais. Kate Middleton, que se recuperou do tratamento do câncer, né? A gente falou muito dela. Agora tá voltando a fazer mais trabalhos ainda pela realeza. bom. Então a gente fica muito Legal. feliz. Muito mesmo. Vamos sair aí dos States, né? Falar de coisas americanas. Vamos falar agora do Brasil. Milton Nascimento. A gente vai falar dele porque ele foi homenageado pela filha de Will Smith nas redes sociais e chamou muita atenção. A Willow Smith acabou postando esses cliques aí do lado do Milton Nascimento e escreveu nada a dizer. Foi um momento muito emocionante. E Milton Nascimento estava ali na premiação do Grammy, isso mesmo. Ele acabou, né, o MPB, um cantor, foi indicado na categoria Melhor Álbum de Jazz Vocal.
pelo disco Milton Mais Esperança. Acabou não levando o prêmio, mas esteve lá. Reclamaram muito da falta de atenção, né, com ele, que é uma lenda da música popular brasileira. Ele não teve direito àquelas mesas principais ali no Grammy, teve que ficar mais de cantinho, mais de lado, e aí reclamaram disso nas redes sociais. Deu pra ver uma foto mesmo. Sim. Dele ali no cantinho, você viu, amigo? Acabou de passar. Eu falei, Essa nossa, esperança muito... que você falou é o nome de uma cantora. Isso, ela que criticou todo esse E ela segurou uma plaquinha falta. com a foto dele o tempo Isso, todo. atrás ali, né? Eu assisti o Grammy, ela ficou ali. assim o tempo todo Isso. segurando. Porque ela sentou no meio, onde ficam os principais. E ele não. E aí eles responderam falando que realmente aquele lugar ali, olha a cara de pau deles, esse pessoal do Grammy, que realmente ali eram as pessoas que tinham uma importância global e ele não estava dentro dessa escala. Só que ele estava concorrendo a um prêmio que todas as outras pessoas estavam lá. Ele não foi dá o pra único entender, que não foi né? Eu acho que foi gafe. Foi péssimo. Não é, foi Ficou péssimo. muito feio. Nada a ver. Muito Até mal porque, educado. né, o peso que ele tem não só pra nós, mas pra música. E, gente, sim, mas como claro. que eu acho que a gente que é brasileiro, a gente valoriza pouco ele. Sim. Como os gringos dão importância pro Milton Nascimento e reconhece como ele é incrível, inclusive pro jazz. Lá fora ele tem... Nossa, ele realmente é um ícone. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisava ainda falar mais dele, admirar mais ainda. Valorizar mais, né? Com Valorizar certeza. enquanto tá vivo também, fazer homenagens Sim. enquanto tá vivo, acho que seria muito válido. Esses foram os destaques tranquilos de hoje, galera. Hoje foi Ótimos, mesmo, Rai. né? Hoje foi É, Hoje foi mais tranquilo. calmo, né? Mais paz e amor. A gente agradece, viu, Obrigada. Rai? Até amanhã. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre prevenção ao câncer no Dia Mundial de Combate, né, ao câncer. Tem também os destaques da Band Vale FM, a gente volta já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo. Estamos de volta com essa linda praia Martim de Sá, que a gente ama, né? Em Caraguatatuba. Neste momento, 31 graus, a máxima esperada para hoje, com previsão de chuva para o fim da tarde. Para amanhã também, mas como a Águida já adiantou para Aparecida, o mês em Caraguá aparece o sol para o fim de semana. Ah, é mesmo? Coisa boa para Opa! aproveitar, viu, gente? Reforçar então, o celebre. bronze. É bom, né, gente? Mas está bonito o dia lá hoje. Tá. Aproveite você, depois que acabar o programa, vai tomar um solzinho, nadar, que faz muito bem, né? Hoje aqui ao vivo a gente está conversando sobre a prevenção contra o câncer. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer e agora tem o resultado da nossa enquete que você participou pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. A pergunta é, você tem o hábito de fazer exames de saúde para prevenir doenças? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, 76% dizendo que sim. É um número bom, mas para os 23%, atenção, que é tão importante. Lembrando, ó, que você pode fazer a sua pergunta, tá? Ou, de repente, deixar o seu depoimento. Coloque hashtag falando nisso, para você concorrer a um par de convites para o Cinemark. No próximo bloco, a gente já faz o sorteio. E aqui no estúdio, a gente recebe, com muito prazer, a médica oncologista, a doutora Ana Carolina Gouveia. Doutora, tem mais uma perguntinha para você, direto do Açaí Colinas. Vamos ver. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com a Ana Maria, que está escolhendo o alho, né? Você tem que ter uma paciência, vai pegando e vai colocando, né, minha amiga? Vai escolher, né? Tem que Agora, na hora de você fazer a sua comida, na hora de você temperar a sua comida, a senhora gosta de usar
alho, cebola, temperos naturais, ou às vezes usa aqueles que são condimentados também? Eu procuro usar mais os naturais. Condimentado é mais difícil de usar. Porque falam, não sei se é verdade, até a nossa profissional médica pode responder no estúdio, que pode causar câncer. A senhora já ouviu isso? Já ouvi, já. Será que é real mesmo? Esses temperos que a gente compra prontos, eles podem causar câncer? E aí, hein? Qual a resposta? Primeiro, maravilhosa, comprando alho Linda. e preparando a comida em casa. Sim, né? Na verdade, os alimentos industrializados, eles aumentam o risco de câncer e outras doenças, na verdade. Então, a gente sabe que o ideal é que a gente consuma o máximo possível de alimentos que a gente fala não ultraprocessados, né? Que não são industrializados. E eu gosto muito de falar e explicar isso para os pacientes, que às vezes a gente acha que alimento industrializado é salsicha e miojo. Isso é o ápice do industrializado. Mas a gente tem que aprender a ler o rótulo dos alimentos. E quando a gente vai lendo o rótulo dos alimentos, porque a gente tem que ver se aquele ingrediente que está descrito ali, você imagina um pé daquilo, uma fazenda daquilo, se não tem, é industrializado. Então, espessante, corante, aromatizante, tem um monte de código, vocês começarem a ler o ingrediente lá, NS, não sei o quê, isso é um alimento industrializado e ultraprocessado. E são pequenas escolhas que a gente faz, a gente vai mudando. Então, por exemplo, o molho de tomate, tem algumas marcas, aquelas polpas de tomate normalmente, é tomate, água e sal no ingrediente. Todo mundo sabe imaginar como é um tomate, água e sal. Aquele outro molho todo pronto, com sabor não sei o que, você vai ler a lista e algumas vezes você tem pão de forma que não tem nenhum tipo de conservante aditivo e tem outros que tem um monte. Então, essas escolhas no nosso dia a dia, né? Então, tem algumas máximas aí que o pessoal fala, descasque mais e desembale menos, mais na feira e menos no supermercado. A comida que estraga mais rápido é a comida mais saudável, porque ela não tem conservante, espessante, então realmente faz diferença. Tá de parabéns aí. Esqueci o nome da querida que estava lá comprando o alho para poder fazer o temperinho da comida. Além do que, gente, nada é igual uma comidinha caseira. Feita na hora. Feita Ai, que cheirinho gostoso, em né, casa. gente? Um arrozinho, um feijãozinho temperado, né? Com alho e cebola, muito bom. Olha, vamos falar agora de esperança, né? Sobre os novos tratamentos, o quanto a medicina já evoluiu para trazer qualidade de vida, expectativa maior de vida para as pessoas que estão com câncer. Existem alguns tratamentos que são tratamentos mais modernos, doutora, hoje? Vamos falar de alguns? Sim, a gente tem, assim, nas últimas décadas, década principalmente, mas nos últimos anos mais coisas saindo. Então, normalmente as pessoas pensam em câncer, elas associam a quimioterapia. A quimioterapia continua sendo uma parte importante no tratamento e indicada para muitos tumores, nem todos vão precisar, mas muitos. Mas a gente tem novas armas que a gente tem hoje como utilizar, que aumentam as chances de cura. E para aqueles pacientes que às vezes têm uma doença metastática e não curável, que aumentam o tempo de vida, que melhoram a qualidade de vida, que tem menos efeitos colaterais. Então hoje, felizmente, a gente evoluiu muito. Então algumas dessas drogas que as pessoas comentam, a imunoterapia, por exemplo, a imunoterapia é um tipo de tratamento que ela ativa o nosso sistema imunológico para atacar o câncer. Então, a gente tem resultados incríveis com a imunoterapia, já utilizada hoje para muitos tipos de tumor. Outras drogas que a gente chama de anticorpos monoclonais, que são drogas que elas são direcionadas para alterações genéticas, moleculares específicas do tumor. Então, hoje a gente vai tratar um câncer de pulmão, tem um monte de tipo de câncer de pulmão, tem um monte de tipo de câncer de mama. Então, por isso também é muito importante que você procure um bom profissional que esteja atualizado para saber utilizar. E a gente tem uma infinidade de drogas em comprimidos mesmo, que são drogas-alvo em comprimido, que tem resultados fantásticos e com muito menos efeitos colaterais. Perfeito. Olha só, a gente está aqui com um par de convites para sortear para vocês que participarem, mandando suas dúvidas para o nosso WhatsApp, 12997167989, com o hashtag Falando Nisso, e agora a gente começa a responder junto à doutora. Primeira participação que a gente coloca na tela, por favor, é da Kelly Silva. Ela diz que não faz esses exames e em 2022, infelizmente, descobriu um câncer maligno de tireoide. Só descobriu porque pegou o Covid. Foi onde ela procurou um médico, eu acho que ele pediu exames e acabou também detectando. Então fica o exemplo da Kelly. Obrigado por mandar pra gente esse depoimento, Kelly. Espero que esteja tudo bem com você.
Quem também mandou para a gente depoimento foi a Helena Santos. Ela coloca assim: como saber se estamos com essa doença e pelos nódulos ou sentimos dor? Acredito que seria nódulos, câncer de mama? Não sei se ela está falando especificamente de câncer de mama, né? O que, em linhas gerais, a gente explica para os pacientes? Para quais tumores a gente tem exames de rastreamento eficazes que são feitos de rotina? Câncer de mama a partir dos 40 anos, a gente recomenda que seja feita a mamografia, para alguns casos é indicada a complementação com ultrassom, a depender do tipo de mama, mas isso o colega masto ou gineco pode ver. O Papa Nicolau, que a gente faz, e hoje com a tecnologia nova do HPV, que a gente checa, você pode espaçar até a cada 3 anos, isso é seguro, mas para o câncer de colo de útero. Para fumantes, né, que tiveram uma carga tabágica alta, tomografia de tórax para câncer de pulmão, colonoscopia a partir dos 45 anos, para todo mundo. E o câncer de próstata, a gente recomenda que todo homem a partir dos 50 anos discuta com o seu urologista. Fora isso, esses a gente tem que fazer, não é esperar sentir dor, não é esperar sentir nódulo, isso a gente tem que fazer de rotina, isso é preventivo. Para os demais, tem sinais de alerta em geral, que a gente deve procurar um médico para que ele avalie e veja se precisa de algum exame. Então, em geral, se eu palpei um nódulo onde eu não tinha, se eu comecei a ter sangramento nas fezes, na urina ou, né, no catarro, então sangramentos não esperados, uma perda de peso inexplicada, alteração do formato das fezes, uma dor que não se explica, você não caiu, não bateu, né, já avaliou, tem que ser investigado. Então, sim, alguns sintomas a gente precisa investigar, nem sempre vão ser câncer, na maioria das vezes não vão ser câncer. E tem os exames preventivos, que são esses 5 tumores que a gente tem, exames de rastreamento, que você deve fazer, se você estiver na idade, claro, ou no caso do pulmão, se você fumou, independente de sentir qualquer coisa. A gente sabe que muitas vezes a pessoa pensa assim, quem procura acha. Gente, mas se você achar, é a melhor coisa para você. Não pode ter medo de fazer o exame. O medo é ficar no escuro, é a gente não enxergar o que está acontecendo com a gente. Isso sim deve ser o nosso medo, tá? No próximo bloco, a gente volta respondendo as suas participações. Obrigada, viu? Você que está tirando o tempo e escrevendo aqui pra gente. Agora, Gabriel Campoy, direto da Band Vale FM, traz pra gente um dos destaques do jornalismo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde, convidado. A todo telespectador do Falando Nisso. O nosso destaque hoje aqui da Rádio Band Vale FM vem em relação à dengue em Taubaté. Uma nova ADL, Análise de Densidade Larvária, foi realizada pela Prefeitura e teve seu resultado divulgado nesta segunda-feira. O resultado é de 2,4. Esse índice, pessoal, só para exemplificar, ele é o mais baixo dos últimos 5 anos da ADL, essa análise de densidade larvária que analisa os índices de infestação por larvas em Taubaté. Ele é o mais baixo dos últimos 5 anos. No entanto, ele ainda aponta riscos, ou seja, Taubaté segue dentro de uma área de risco para uma nova epidemia de dengue, foi o que apontou esta ADL. A ADL é uma pesquisa realizada de forma muito peculiar, ela é realizada apenas em imóveis, não se analisam praças, jardins, terrenos baldios, não entram nesta pesquisa da ADL, são pesquisados apenas imóveis e, em grande parte, imóveis residenciais. Ao todo, essa pesquisa que foi divulgada nesta segunda-feira analisou aproximadamente 6.000 imóveis dentro desta ADL divulgada pela Prefeitura de Taubaté. Os problemas continuam, né? A necessidade de se precaver contra a dengue continua, a necessidade de não deixar a água parada e tomar todos os cuidados necessários. E enfatizo ainda, pessoal, relembro ainda, para quem tem a idade certa, para quem se engloba dentro da idade necessária, tomar a vacinação contra a dengue. Temos uma vacina, tem uma segunda que está por vir ainda via Butantan, mas é importante a imunização contra a dengue para a gente dar um ponto final nessa infestação desse mosquito na nossa sociedade, começar, claro, dentro de casa, dando exemplo. Volto com vocês. Tá certo, Gabriel, tem toda a razão. Obrigada, viu, pelas informações, a gente se vê amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando o seu depoimento, sua participação e tem também o nosso sorteio. Já, já. Em um dos
principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo... Voltamos ao vivo, trazendo bastante informação para você com Falando Nisso, 1h50. Estamos vendo São José. Diferente essa imagem, é a Cassiano Ricardo, amiga, agora eu reconheci, ó, subindo a Cassiano Ricardo, ou descendo, verdade. Sabe? Imagem diferente, não me lembro de termos visto essa imagem Primeira aqui vez. Ao vivo, né? Dá pra ver o céu Será nublado. que alguém daquele prédio tá assistindo a gente? Dá um Será? tchau pra gente. Pisca uma luz, né? Pra gente identificar. Esse prédio é gente rica, viu? É verdade, essas duas torres ali, né? Do lado direito. É quem tem dinheiro. Um beijo pra todo mundo de São José que tá ligadinho aqui no Falando Nisso, viu? 30 graus nesse momento agora em São José, vai ficar assim bem nublado, previsão de chuva é pouca. Nossa, acabou de dar um raio aqui no celular, ó. Acho que vai chover. Volta pra cá, só pra gente mostrar, porque a gente se pauta por aqui também, tá? Então por isso que a gente viu o raio aqui também. Na hora que ela falou, não vai chover, então... Por isso que ela se surpreendeu, foi um susto. Vou voltar então para o nosso assunto, respondendo a sua participação, as suas dúvidas sobre câncer. Na tela, por favor, tem bastante participação chegando. Obrigada, viu? Obrigada a você também, viu, Érica, pela sua participação. Já colocou hashtag Falando Nisso. Aí a pergunta dela, doutora, se a mulher tiver câncer de mama e ela operar, ela ficará sem os seios? Eu gostaria de saber sobre o câncer de boca, como é que ele aparece. Então, são duas perguntas, né, sobre a questão do câncer de mama. Vamos responder primeiro. Perfeito. Então, assim, para a imensa maioria dos casos de câncer de mama, a paciente pode fazer, às vezes, uma cirurgia que a gente fala conservadora, né? Que é aquela cirurgia que antigamente chamavam mais de quadrante, a gente costuma falar mais setor. A cirurgia conservadora, ela retira só uma parte da mama. E para os casos em que é necessário e recomendado a mastectomia, que é a cirurgia da remoção completa da mama, a gente faz a reconstrução. A reconstrução, em algumas vezes, ela é feita no mesmo ato cirúrgico. Para algumas situações não é possível fazer no mesmo ato cirúrgico, ela é feita posteriormente e isso, inclusive, é disponível no SUS, né? Então, lá no Pio 12, as nossas pacientes todas ou fazem a reconstrução no mesmo ato cirúrgico quando é possível, ou elas vão fazer num segundo momento a reconstrução mamária, que é disponível na rede suplementar e no SUS. Na verdade, é um direito, tá? O convênio é obrigatório pagar, no SUS tem lei para isso e toda mulher, claro, tem que haver o caso, se ela tem alguma restrição, mas é a minoria dos casos que a gente vai ter e a gente sempre vai fazer a reconstrução. É muito importante, faz muita diferença. Tá certo, doutora. A Ângela mandou pra gente uma pergunta também, na verdade um depoimento. Caso triste, diz que perdeu a irmã há 4 anos e a mãe há 3 meses. A gente lamenta muito, viu? Todas com câncer de pulmão, sem nunca terem fumado. Acender um alerta na família, se é hereditário ou não. É muito triste ver alguém sofrendo com essa doença. A gente lamenta muito, Ângela. Nossos sentimentos para você, viu? Ângela, o câncer de pulmão, na maioria das vezes, tem sim associação com o tabagismo, mas a gente tem casos que não tem associação. E especialmente nos casos que não tem associação, uma avaliação oncogenética é recomendada, pode sim ter uma questão hereditária, mas às vezes não tem. E aí a gente tem relação com poluição, com exposição a outras questões e como eu falei para vocês, uma parcela dos casos a gente não vai encontrar uma explicação. Mas é importante a gente tentar entender o que eu posso mudar. Então, a hereditariedade é algo importante e acho que se na sua família tem casos de câncer de pulmão, especialmente não tabagistas, vale a pena pensar no aconselhamento genético.
Doutora, é interessante a gente até tocar no ponto sobre a questão do câncer e o envelhecimento da população. Perfeito. Não é verdade? Ótimo. No começo a gente perguntou, né, por que está aumentando tanto? E eu falei muito para vocês dos hábitos de vida. Não é só isso, tá, gente? Então, uma correção aqui para falar o dado científico para vocês. Uma das coisas mais importantes que tem feito com que aumente os casos de câncer é o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida. Quanto mais velho nós ficamos, temos mais risco de ter câncer. A gente acaba não batendo nisso, porque isso é uma coisa boa, né? Todo mundo quer viver mais, então a gente não vai passar a viver menos para não ter câncer. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Então é por isso que eu acabei focando muito naquilo. O que eu posso fazer, dado que todos nós viveremos muito, para que a gente não tenha câncer. A gente planta o bem para a nossa saúde e vai colher o bem, seja quanto tempo a gente ficar por aqui, né? Perfeito. Tem mensagem aqui do Glauco, de São José dos Campos. Boa tarde para você, meu querido. A Águida voltou de férias e estamos felizes, né? Obrigada, Glauco. Precisa fazer colonoscopia aos 49 anos ou não para prevenir câncer de intestino? Glauco, precisa adotar a partir dos 45 anos uma estratégia de rastreamento para câncer de intestino. A gente pode adotar duas estratégias, as duas estão corretas, tem vantagens e desvantagens. Na saúde pública, a estratégia que é mais implantada, que a gente acaba fazendo aqui em São José, é fazer todo ano, aí eu tenho que fazer todo ano, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se a pesquisa de sangue oculto vier positiva, eu faço a colonoscopia, tá? Está certo fazer isso, não é errado, mas eu tenho que fazer todo ano. Ou, se você adotar a estratégia de fazer diretamente a colonoscopia, sim, também precisa primeiro ser aos 45. Se ela estiver normal, eu posso repetir a cada 5 anos. Aí eu não preciso ficar fazendo o exame anual de fezes. Mas todo mundo, a partir dos 45, tem que fazer rastreamento para câncer de intestino. Todo mundo. Igual a mulher faz mamografia a partir dos 40, todo mundo tem que fazer. Então, se alguém está me ouvindo, já tem 45 e não fez o rastreamento, marque uma consulta com um coloprocto, um gastro, a mulher converse com o ginecologista, mas faça porque é um exame fundamental para a prevenção do câncer de intestino, tá? Doutora, temos mais uma participação, na verdade, é uma preocupação da Ângela. Ela disse que tem um nódulo no pulmão e qual que é o passo a passo que ela deve fazer a partir de agora, Perfeito. Ângela, muitos dos nódulos que a gente encontra nos exames de imagem de pulmão não são câncer e nunca serão. Eles muitas vezes são sequelares de resfriados, pneumonias, infecções que a gente teve, às vezes a gente nem sabe. No entanto, se você fez um exame de imagem e encontrou um nódulo, você deve passar num pneumologista para ele avaliar a característica daquele nódulo. Para alguns nódulos, a gente indica biópsia, quando são nódulos muito suspeitos. Para alguns nódulos, a gente indica repetir o exame em mais tempo, em menos tempo. E para alguns que são muito típicos, que não são nada preocupante, a gente simplesmente tranquiliza o paciente. Então, sugiro que você passe, se ainda não passou, com um colega que possa avaliar o seu exame, tá? Deixa eu agradecer você aí de casa pelas tantas perguntas. Infelizmente não vai dar tempo de responder todas, mas a gente fica muito feliz pela sua participação. Já tem um sorteio, mas quero agradecer a doutora também. Já está na nossa listinha, produção, de convidados especiais, pela maneira que você explicou pra gente. Obrigada. Tão simpática, tão querida. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Foi viu? muito legal. Eu que agradeço, queria deixar aí uma mensagem muito positiva em relação a câncer. Às vezes eu falo que eu sou oncologista, as pessoas olham para mim assim, e eu sou muito grata e muito feliz da profissão que eu tenho. E deixar a mensagem para vocês que, assim, primeiro, nós temos bons hábitos de vida que podem ajudar a gente a reduzir o diagnóstico de câncer, mas se você está passando por isso, saiba que a gente tem muita coisa para fazer, né? Seja uma doença curável, que felizmente muitos casos são, ou às vezes a gente se depara com uma doença incurável, mas certamente você vai encontrar bons profissionais e muita gente para poder te apoiar e te ajudar. E acho que a questão da espiritualidade que a gente comentou, ela é uma semente fundamental para que a gente consiga levar tudo isso com mais leveza, viu? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada por tanta bondade, doutora, aqui hoje no programa, viu? Obrigada. Vamos lá, gente, saber quem foi o sortudo ou a sortuda que vai levar para casa um par de convites para o cinema em São José dos Campos, Cinemark. Vamos lá, 3, 2, 1. Aê! Zélia Barbosa. A gente conversa com você já, tá bom, Zélia? Um beijo, obrigada pela participação. A gente se vê amanhã, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia, viu? Tchau, tchau. Até amanhã.